vídeo vamos falar sobre os capítulos 16 a 21 de Jó. E nós vemos então a sequência desses conversas de Jó e conversas dos seus amigos. Os amigos falam que, com eloquência, que Deus castiga os ímpios. E Jó concorda com isso, mas ele não é ímpio, então por que está sofrendo? Então o que eles estão falando não resolve. Deus castiga os ímpios sim, mas ele não é ímpio. E como é que ele está sofrendo? E ele fala que ele não tem esperança, que foi Deus que colocou ele nessa situação, e ele não sabe o motivo, mas não é nada que ele fez. E isso ele tem razão. Você olhando os primeiros 2 capítulos, vê que não foi o que Jó fez que causou essa situação. E uma coisa assim muito importante, nós temos tocado nos outros vídeos, mas continuamos vendo que o sofrimento leva a pessoa a não aceitar verdades que antes acreditava facilmente. O sofrimento força a alma a ir mais fundo na busca pela verdade. Isso é uma verdade maravilhosa. Nós falamos como que terríveis desgraças podem ser grandes bênçãos, nesse sentido de levar a gente a sair de uma superficialidade, de uma crença assim, superficial. Fala, não, eu tenho fé, eu tenho certeza que depois da morte eu vou estar com Deus e tal. Quando você enfrenta a morte de cara, não é bem assim. A alma vai lá no fundo e ele sai da teoria, sai das conversas, sai dos argumentos e começa a tratar das coisas profundas da vida. E como eu tenho dito nesses vídeos sobre Jó, que ele tem um problema sério sobre a morte e sobre saber por que ele está passando por tudo isso. E ele fica assim desesperado, querendo que o seu sofrimento não passe em branco. Eu tenho lido muitos livros de sobreviventes do Holocausto, é a mesma coisa. Eles não querem que passe em branco, que ninguém saiba que eles existiram, que eles sofreram. Eles querem que o sofrimento deles, pelo menos, vale a pena no sentido de alguém tomar conhecimento, que alguém saiba o que eles estão passando, que não seja um zero, um vão, um vácuo. Há um desespero. E olha essas palavras lindas de Jó aqui, no capítulo 19, no versículo 23. Oxalá que as minhas palavras fossem escritas, oxalá que fossem gravadas num livro, que com pena de ferro, com chumbo, fossem para sempre esculpidas na rocha. Ele não sabia, mas o desejo que ele expressa aqui em desespero, sentado lá naquele pó e cinza, cercado por seus amigos e com total desespero, achando que ia morrer logo e que ia tudo passar. As palavras dele foram escritas no livro que nós estamos lendo aqui, está na Bíblia. Milhões e milhões e milhões de Bíblias. Ele foi escrito até antes de Gênesis, algumas pessoas acham, ou na mesma época de Gênesis, o livro de Jó. Olha quantos anos depois, milhares e milhares de anos depois, o que Jó passou está escrito num livro gravado com pena de ferro, quando era aquelas máquinas impressoras que usavam pena de ferro e chumbo e aquelas letras tipográficas e tudo aquilo, tudo que Jó gritou em desespero aconteceu. Realmente ele não sofreu em vão. O livro dele está na nossa Bíblia e nós estamos lendo e comentando sobre isso. É um grito de um homem desesperado que aconteceu de verdade, foi cumprido. E daí ele continua, ele tem esse problema da morte, esse problema que a morte acaba com tudo. E no meio dessa grito, ele fala umas coisas loucas. Olha o que ele fala aqui em sequência, no versículo 25 do 19. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, os meus olhos o contemplarão e não mais como adversário. Esse trechinho aqui foi colocado naquela obra clássica de Handel, o Messias. Eu sei que o meu Redentor vive. No meio do desespero, no pior dos vales, é que Deus revela para nós as coisas mais tremendas. Jó viu que Jesus, o seu Redentor, vive e no fim ia aparecer sobre a terra e que ele ia ver Jesus, que ia ter uma ressurreição. É claro que depois desse vislumbre ele volta a choramingar e falar e reclamar e tudo, mas no meio do desespero, no meio da pior depressão, no meio lá no vale mais baixo, ele chega no pico mais alto de revelação. Tudo
que Jó reclama. Ele precisa de um mediador, ele precisa de ressurreição, ele precisa de vida eterna, ele precisa ver Deus, ele precisa da justiça pura, total. Tudo isso está na pessoa de Jesus, que ia gastar milênios para vir. Olha que coisa impressionante. Há algo, eu escrevi aqui comentando sobre isso, há algo dentro de Jó e de outros grandes sofredores durante a história que não admite respostas religiosas, simples, superficiais. E também não admite as respostas frívolas e inconsequentes do humanismo e da falsa ciência, de que tudo é obra de acaso. Não aceita religião e não aceita coisas da ciência, do humanismo. Há algo dentro do homem que sabe, sem qualquer sombra de dúvida, que a verdade e a justiça existem e que finalmente vão triunfar sobre a terra. Por isso que eu falo que o livro de Jó é maravilhoso, tremendo. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é: por que às vezes é certo não aceitar culpa e nos humilhar?